Pode escrever de caneta preta? Pode. Você pega uma folha aí, uma folha nova ou aquela folha que a gente já trabalhou. Semana passada a gente tinha visto a questão da ideia de Deus. A ideia de Deus. A religião, na realidade, os religiosos têm na mente deles a ideia de Deus. A gente viu também que a etimologia da palavra religião é uma palavra do latim que significa religere. É religere, né? Significa reler ou religar. Religar. Não é isso? E nós vimos então que a ideia, pode entrar, a ideia que está na mente do religioso é a ideia de Deus. Deixa eu pegar mais um. Então, portanto, a ideia de que existe um Deus é o que possui a mente do religioso. Dentro da mente do religioso está ali então a ideia de que essa vida foi pensada por um outro ser e nós estamos aqui porque esse ser nos fez, nos criou e nos colocou aqui nesse lugar. Então, a ideia de Deus, que Ele é um ser soberano, está lá reinando sobre todos os acontecimentos, é o que possui a mente do religioso. E nós vimos também que a ideia de Deus, ela dá à luz. A ideia é a mãe dos pensamentos. Lembram disso? Pensamento. Bem. Quer dizer, aquela que está na cabeça dele, que Deus existe, então ele começa a formular dentro da sua cabeça os pensamentos a respeito de como Deus é, o que Deus quer, como que Deus criou todas as coisas. Essas coisas estão na mente do religioso que vai formulando seus pensamentos, que por sua vez dão luz às palavras. Então vamos pensar comigo aqui e a gente começa essa aula assim. Se o religioso tem a ideia de Deus, está lá pensando e vai falar, ele vai se tornar um líder, vai se tornar um guru, vai se tornar um profeta, vai se tornar um missionário, ele vai começar a pregar. Então ele vai dizer: arrependam-se, seus desgraçados, porque senão vocês vão tudo pro fogo do inferno. E vai criar em volta dele um grupo de seguidores. Então, todas as religiões têm ali os vultos, os grandes pensadores, os grandes nomes, né? Como Moisés, como Maomé, como Mahatma Gandhi, né? É para copiar. Então, com o tempo, essa religião vai formando o corpo e vai formando Mas é mapa mental? seguidores. É, mais um mapa mental. Continuando aquele mapa mental que nós fizemos na semana passada, mas faz uma nova página, se você quiser. Então, as palavras, elas são geradas por essa ideia de Deus, esses pensamentos de que Deus criou todas as coisas. E então, na mente do religioso, e eu estou falando isso porque a religião é uma das coisas mais antigas que existe na Terra. Onde tem homem, onde a humanidade esteve presente, estava lá alguém falando que, né, da sua religião. As palavras do guru, as palavras do profeta, as palavras do rabino, seja lá quem for o líder daquela religião, vão ser aquelas que vão cativar, conquistar a mente e o coração das pessoas. E aí vai juntar bastante gente naquela religião, não é isso, Rafael? Eles começaram a chamar Jesus de Lúcifer e condenar a humanidade. Exatamente. Então, mas olha só, presta atenção. O que acontece com um cara que forma uma religião, que forma um grupo de pessoas
que são adeptos da seita ou da doutrina, ou sei lá como você vai dar o nome. Acontece que ele vai ficando velho. E como ele vai ficando velho, ele descobre: eu vou morrer. Então eu preciso deixar o quê? Os meus ensinamentos registrados. E aí nasce o quê? Os escritos. E aí nós vamos escrever aqui escritos. Muito importante os escritos dos grandes vultos das religiões, porque na realidade eles transcreveram seus pensamentos para o papel, para o papiro, para as pedras, né? Ou dentro de cavernas. Eles escreveram e deixaram registrado, né? Os seus ensinamentos. Quando o profeta dessa religião, o guru, o mestre morreu, esses escritos se tornaram o quê? Escrituras o quê? Sagradas. É lógico, pessoal, que com o desenrolar da história, os grandes nomes dos grandes religiosos, esses grandes homens que foram passados, morreram. Mas eles deixaram os seus escritos. E depois que eles morreram, normalmente quando a pessoa morre fica santa, né? Vira santa. Ela ficou a escritura sagrada. Agora, pessoal, olha só, presta bem atenção aqui, ó. A escritura, depois que morreu o líder, tem lá aquele seguidor que vai virar o discípulo, que vai ser o representante daquela religião. E ele vai ler o escrito e ele vai interpretar. E aí que começa. Agora só, presta atenção, Rafael, que você vai gostar disso daqui. Quando os religiosos leem os ensinamentos dos antigos, eles vão e formulam o quê? Formulam as regras. Isso é importante. Pode isso, não pode aquilo lá, Deus não se agrada disso, Deus quer aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, se você vestir desse jeito não pode, se você beber esse negócio aqui você também não pode, se comer carne de porco você não pode, se comer aquilo ali não pode, dia de sábado você não pode fazer isso, dia tal você tem que fazer aquilo. Aí começa um monte de regras a nascer pela interpretação dos escritos. E aí, agora que a coisa vai pegar. Das regras vão nascer o que, pessoal? Vão nascer os dogmas. O que significa dogma? Ficou legal? Direitos. Dogmas. O que significa dogma? Rapaz, o que é um dogma? Vem pra cá, dogma. Dogma. Dogma, pessoal, é algo que você não pode mudar. Dogma. Não pode mudar. Se for essa religião, você tem que obedecer. E é desse jeito aqui. Entendeu? O dogma é, na realidade, um conceito ou um fundamento. Você pode escrever assim, ó. Fundamento. Um N. Só que ele é o quê? Inquestionável. Fundamento inquestionável. Se você fosse da religião do Islã e você então é adepto ao islamismo, lá no islamismo, Alá é Deus e Maomé é o profeta. Aí vamos dizer que você está lá no meio deles e fala assim: eu aceito Alá é Deus, mas o Maomé, eu não quero saber dele não. Eles vão virar para você: tá fora da nossa religião, sai daqui, eu vou matar você, seu Satanás. Porque aqui nessa religião, Alá é Deus, Maomé é o profeta e não pode mudar. Se você quiser mudar, sai fora. Nós não queremos você aqui. Então, na realidade, o dogma, pessoal, é algo que é inquestionável, inquebrantável, imutável. Está lá naquela religião, você tem que aceitar. Para você entrar naquela religião,
você tem que aceitar aquilo. Por exemplo, na igreja católica ou na igreja cristã, Jesus Cristo é Deus, ele é o Filho de Deus e ele ressuscitou. Aí você fala, não acredito que ele ressuscitou. Sai daqui, seu herege! Não pode! Por quê? Porque naquela religião, nessa religião, tem um dogma. Qual que é o dogma? Que Jesus Cristo ressuscitou, que ele é o Filho de Deus. Não adianta você querer falar que não. Se você falar que não, você não é da religião. Mas ele ressuscitou. Exatamente, mas nesse caso aqui, nós estamos falando aqui do dogma. O dogma é algo que não pode mudar. Não pode mudar. Entende? Coreia do Norte, se você falar que coisa, eles te matam. Coreia do Norte não pode ter religião nenhuma. Meu. Olha lá. Mas da interpretação das regras e dos escritos aqui, das regras não. A interpretação das Sagradas Escrituras, nascem as regras e depois os dogmas, né? Que algumas regras são inquebrantáveis, né? Não são todas que viram dogma, mas algumas sim. Algumas não pode mudar, não pode mexer. Mas também tem outro tipo de coisa que nasce da interpretação dos escritos antigos. O que? O Dador. preceito. Rapaz, o que é um preceito, hein? Não entendi preconceito. Não é preconceito, é preceito. O que é preceito? O preceito é um tipo diferente de regra. Por exemplo, tem religião aí que tem que levar dinheiro lá pro líder. Tem que levar dinheiro, ele fica rico e nós fica pobre. Ele come picanha e nós come ovo frito. Ele anda de carro zero e nós andamos a pé. É um preceito. Então tem um monte de gente lá que obedece. Leva dinheiro, tá aqui teu dinheiro. Oh, sabe o guru. Tem na igreja católica, por exemplo, tem um preceito. Você tem que confessar pro padre. Quem é que é católico? Tem que ir lá confessar, não tem? É um preceito. Você vai lá e confessa. Então os preceitos já não são mais só regras, mas sim atividades que acontecem, né? Atividades que você tem que praticar naquela religião. Agora então, do preceito, o que nasce, pessoal? Do preceito nasce o rito ou ritual. Então o rito vem para cá. Você vai escrever aqui rito. O que é um rito? O rito pode ser uma missa. Você vai escrever? É um culto, uma celebração. Então, pessoal, nasce da interpretação dos antigos escritos, que são sagrados daquela religião, seja ela qual for, regras que algumas delas viram dogmas, preceitos que viram ritos. O rito tem muito a ver com o fazer, com a prática religiosa, ok? É lógico que quando começa a ter uma prática religiosa, vai nascer uma outra coisa do rito que é muito interessante, que é a Alguém já ouviu falar? Não. Hã? Não. Liturgia. O que é liturgia? Liturgia é um conjunto de coisas que não pode ou pode fazer dentro daquela celebração. A liturgia é um conjunto de regrinhas. Por exemplo, você vai no velório, você chega lá e fala: "E aí, defunto, como é que tá?" Você vai fazer isso? Não vai, porque isso não é correto. Não. Porque tem uma liturgia, tem um respeito. Tem uma coisa que tem que acontecer ali. Você chega lá, você vai com respeito. Não é isso? Tá lá o defunto, vai chegar um religioso lá, vai falar palavras bonitas, você vai cumprimentar os parentes. Mas você não vai chegar falando assim: "E aí, teu pai morreu, hein? Que merda!" Você vai falar isso? Não. Não vai fazer isso, né, gente? Não vai dar certo.
Porque você está quebrando a liturgia. Você não está respeitando um conjunto de regras que tem no ritual. Principalmente ritual de passagem, como cerimônias como o velório, né? E tem um respeito. E casamento? Tá lá o casal, o padre lá, e você vai chegar lá e vai atrapalhar? Não pode! Não vai falar isso também. Não pode falar uma coisa dessa. Porque você vai atrapalhar a liturgia. Tem lá, vai entrar no noivo, vai ficar esperando lá, depois vai entrar a noiva, dependendo do tipo de casamento, né, gente? Tem casamento e casamento. Cada religião tem um tipo. É isso ou não é? E aí o que acontece? Tá chegando atrasado. A liturgia é um conjunto de regrinhas que acontece. Não é, pessoal? Que vai sendo criado, vai sendo desenvolvido, né? Nos rituais religiosos. Certinho? Entendeu o que é liturgia? Entendi. Hã? Liturgia. E a liturgia do culto? A liturgia do culto vai ter cada tipo de religião tem um tipo de liturgia. A pessoa chega lá, todo mundo fica de pé, começa a cantar, depois faz uma reza ou uma oração, depois senta, o mestre ou o profeta vai falar alguma coisa, depois eles vão, cada hora é uma hora, oportunidade de um, aí entra um e fala alguma coisa, tem liturgia que a pessoa tem a oportunidade de falar do que Deus está fazendo na vida dela. Então a liturgia ela nasce na celebração, no culto, na missa ou rituais que vão sendo formados nas religiões. Então, desde que nós começamos aqui, a ideia de Deus na mente dos religiosos produz os seus pensamentos, suas palavras então ganham seus adeptos, eles escrevem suas ideias, eles escrevem seus pensamentos, os quais mais tarde ficaram sagrados por causa do tempo. Aquele grande vulto, aquele grande pregador, deixou registrados seus pensamentos, e aí os adeptos daquela religião vão interpretar esses escritos e vão formular regras que podem se tornar dogmas. O dogma é aquele fundamento inquestionável, é aquilo que é imutável, você tem que aceitar se você for daquela religião, mas também tem o preceito, que são algumas práticas que você vai aprendendo. E eles formam um conjunto de preceitos, formam o rito. O rito vai ser um momento onde vão se reunir, onde vão se manifestar religiosamente os adeptos da religião e vai ter uma certa liturgia essa manifestação. Ok? Não é difícil de entender essa matéria, né? É até bem fácil. Mas tem mais uma coisa que nasce da interpretação dos escritos. O que seria? Verdadeiro. Conceitos. Conceito. O conceito é uma coisa muito interessante. Porque a partir do momento que a pessoa começa a desenvolver o seu raciocínio dentro da ideia primordial, e aí, através do escrito, ele consegue entender a ideia, aquele conceito toma posse da mente do religioso. E antigamente, mais antigamente, esses conceitos foram se tornando cada vez mais fortes dentro das sociedades. E eles deram à luz a uma coisa muito interessante, chamada, não é o presidente da República, tá? Bolsonaro. Mito. O mito, ele é construído através dos conceitos que nascem na interpretação dos escritos sagrados, dos escritos antigos. Entendeu? E aí você vai escrever aqui, deixa eu ver como é que nós vamos escrever. Tem azul, tem vermelho, tem isso, vou escrever de amarelo. O mito. O que é o mito? Sempre será uma narrativa, uma história, né? Narrativa.
O mito é uma narrativa, mas ele tem uma conotação simbólica. Ele é o mito sempre será uma narrativa simbólica vai ter um simbolismo do mito, entendeu? Além de narrativa simbólica, ela também é imagética. É interessante esse assunto. Por quê? Vamos entender o mito. Antigamente o cara estava lá na Grécia, não sei se era na Grécia, lá no Oriente. E aí fechou o tempo, as nuvens vieram e começaram a fazer barulho. E aí começou a cair raio. Aí o religioso foi lá e falou assim, não, agora eu vou desenvolver aqui um mito. E falou que tinha então um ser lá em cima chamado Thor. Nem lembro aonde que é esse mito do Thor, onde que nasceu. Eu sei que não é na Grécia, não, deve ter sido em outro lugar. Aí disseram que o Thor era o cara que estava lá em cima das nuvens com um martelo gigante, que ele dá uma martelada, sai raio pra tudo quanto é lá. É o mito. O mito, ele tem essa qualidade, porque os conceitos são a base fundamental para a criação do mito. Então existe sempre uma narrativa simbólica e imagética, porque se projeta no mito, se projeta na figura do superpoderoso, daquele que tem poderes, e normalmente o mito, ele possui poderes da natureza. E depois, mais tarde, nasceram quem? Nasceram os heróis. Os heróis que nós vemos hoje na televisão, e os super-heróis, todos eles possuem superpoderes. Esses superpoderes são, na realidade, o quê? Conceitos que vieram da interpretação de histórias. Sempre aquelas histórias antigas tinham uma narrativa e um simbolismo, um ensinamento por trás daquilo. Entendeu? O mito, ou seja, na mitologia grega, ou seja, na mitologia escandinava, ou seja, na mitologia do Egito, qualquer tipo de religião da humanidade vai sempre utilizar o mito como uma figura de poder para fazer uma projeção imagética. Aquilo que o homem não consegue fazer, aquele cara lá tem poder, anda sobre as águas, anda sobre as nuvens, aparece aqui, aparece em outro lugar, entendeu? Os poderes sobrenaturais, eles aparecem sempre no mito. Então observa só como que essa aula é interessante. Essa aula fala que a ideia de Deus, que a gente já viu na outra aula lá, que possui a mente do religioso, produzindo pensamentos e palavras, quando o grande vulto religioso aparece, ele vai escrever, deixar as suas ideias registradas, e aqueles que vão interpretar vão construir regras, preceitos, conceitos, que por sua vez vão dar luz a dogmas, ritos e mitos, e cada um deles, seja o dogma, seja o rito ou o mito, fazem parte da cultura das religiões. É isso. Resumo da aula de ensino religioso número 2. Iniciamos com a ideia de Deus, a ideia que possui a mente do religioso. A ideia de Deus, que Deus existe e que é um ser soberano e que criou todas as coisas, é o que vai dar então luz aos pensamentos. E por sua vez, os pensamentos vão gerar as palavras. As palavras pregadas pelos líderes religiosos se tornam mais tarde em escritos.
E depois os escritos se tornam as escrituras sagradas. A interpretação das escrituras sagradas geram um grupo de regras que mais tarde vão se tornar, algumas delas, os dogmas daquela religião. O dogma, ele é um fundamento, uma regra inquestionável. Os preceitos que também provêm de interpretação das escrituras são práticas que o religioso começa a praticar por pertencer àquela religião. Os preceitos dão luz aos ritos. Os ritos são os rituais comuns de cada religião, um culto, uma missa, uma cerimonial, uma celebração. Todos eles também gerarão um grupo de regras que se chamará liturgia, que será a liturgia dos ritos. Depois, por último, vimos os conceitos que geram os mitos. Os mitos são narrativas simbólicas e imagéticas que os religiosos utilizam para ensinar os conceitos que eles apreenderam nas interpretações das Escrituras.